Bom, a FINEP é o principal agente indutor da inovação no Brasil, né? Que a gente financia empresas e instituições de pesquisa, tá? E com uma série de instrumentos diferentes. A gente tem empréstimo reembolsável, que é o empréstimo tradicional, como o empréstimo bancário, né? Só que com condições muito mais competitivas que a empresa encontraria num banco, né? Você tem subvenção econômica, que é um recurso que a empresa não devolve para a FINEP, é o que a gente chama de recurso não reembolsável, só que a subvenção econômica é um tipo de recurso não reembolsável específico para empresas, tá? E temos também financiamentos não reembolsáveis para instituições de ciência e tecnologia, ou seja, universidades, centros tecnológicos, parques tecnológicos que vão desenvolver alguma tecnologia específica. Além disso, a gente tem uma atuação na área de investimento, ou seja, a FINEP também investe em fundos de investimento que vão investir em empresas inovadoras e também investe diretamente em empresas. Desde esse ano a gente passou a ter um fundo para investir diretamente em empresas. E o objetivo sempre é desenvolvimento tecnológico em projetos inovadores. Tá? Quer dizer, o foco da FINEP é inovação, é tecnologia, ao contrário de outros agentes de fomento que atuam em áreas mais diversas, a FINEP ela tem um foco específico na inovação tecnológica. Existem dois processos distintos, tá? Quando a empresa ela quer um financiamento reembolsável, nesse caso a gente tem o que a gente chama de balcão, ou seja, a empresa bate na porta e ela apresenta um projeto, tá? E a partir daí a gente vai enquadrar esse projeto, se ele tiver mérito, em uma determinada linha, ou seja, quanto maior o risco tecnológico, menor vai ser a taxa de juros e as condições vão ser mais favoráveis para estimular a empresa que tem um projeto mais radical, de inovação mais radical, ou um projeto mais de ponta. Então ela vai ter que trabalhar com condições melhores do que uma empresa que tem um projeto que seja uma inovação mais incremental, por exemplo, que a gente apoia também. Pois ela apresenta tudo via web, né? Tudo pela internet, formulário tudo pela internet. Então, teoricamente, para um projeto de um financiamento reembolsável, a empresa só concorre com ela mesma. O projeto é bom, né, ou não é bom. Então, em tese, vamos dizer assim, ela não concorre com ninguém. Já os recursos não reembolsáveis, que são aqueles recursos que você não precisa devolver para a FINEP, tanto os da empresa, que são subvenção econômica, quanto os que vão para a instituição de pesquisa, né, que aí você chama você chama de subvenção econômica, quando é não reembolsável para a empresa, o outro você chama de não reembolsável normal. Nesses dois casos, como é um recurso que ele não é retornado para a FINEP, aí você tem que ter uma concorrência pública. Né? A demanda, né, obviamente, é muito agressiva, você tem uma procura muito grande, você procura atender os projetos mais inovadores, com as inovações mais arrojadas, porque o recurso não reembolsável ele é destinado, né, a projetos com um risco tecnológico maior. Então, nesse caso, tanto para a empresa quanto para as instituições de pesquisa, a FINEP joga o edital na rua. Tá? O edital ele vem com uma série de condições, podem participar empresas que atuam nos setores tais, com projetos assim, assim, assado, ou instituições de ciência e tecnologia. E aí eles vão apresentar os seus projetos e vão concorrer, vai haver um ranqueamento, né, desses projetos, tanto com a equipe da FINEP, quanto a equipe de consultores externos convidados. Eles vão avaliar todos os projetos e vão ranqueá-los. E a partir daí, quando você lança um edital, você coloca o valor que você tem disponível para aquela ação. Por exemplo, eu tenho 50 milhões de reais para apoiar projetos na área de tecnologia da informação que apoiam o desenvolvimento de novas tecnologias para acesso mais veloz à web, redes, etc. e tal, tanto de hardware quanto de software e tal. Você coloca tudo isso no edital, coloca o valor que vai estar disponibilizado e depois você ranqueia todos os projetos que foram apresentados e vai consumindo aquele recurso do edital de cima para baixo. Então você vai batendo primeiro, segundo, terceiro, até, vamos dizer assim, chegar no limite do valor que foi oferecido. Existem outras ações, como eu falei, por exemplo, a área de investimento,
que aí são ações específicas. Quando a FINEP investe diretamente, ela não joga um edital na rua, ela vai procurar a empresa que ela quer de acordo com o alvo que ela está procurando. Tá? Então tem essa diferença. Na verdade, você condiciona, né, tanto no caso do financiamento reembolsável quanto do não reembolsável, você condiciona a liberação das parcelas do atingimento de determinadas metas. Um projeto de 5 milhões de reais de subvenção econômica. Vamos dizer que você tenha 3 liberações de 1 milhão e pouco cada uma. Então você faz a primeira liberação para ter o início do projeto e quando o projeto foi enviado, ele colocou ali o que vai ser feito na linha do tempo daquele projeto. O projeto vai demorar 1 ano e meio, 18 meses, o projeto vai demorar 2 anos. Então ele vai colocando naquela linha do tempo o que ele vai entregar em cada etapa. Então cada fase é condicionada com uma determinada entrega. Então se você não tiver aquela entrega, você não vai liberar a segunda parcela do recurso. Pode acontecer atraso, é normal acontecer, não é problema nenhum, e às vezes acontece da própria empresa pedir uma prorrogação do prazo do projeto, mas a gente precisa, por exemplo, de 3 meses a mais ou de 6 meses a mais, porque a gente não previu que é uma contingência determinada que poderia acontecer. Então é sempre liberada de acordo com aquilo que a empresa ou a instituição vai apresentar como entregável previsto no plano de trabalho dela. A gente tem, por exemplo, o Prêmio FINEP de inovação, que todo ano distribui 8 milhões de reais para empresas e instituições. A gente tem, se eu não me engano, são 9 ou 8 categorias, tá? Tem categoria para pequena empresa, para média empresa, para grande empresa, tem categoria para inovação sustentável, tem categoria para tecnologia assistiva, que são tecnologias voltadas para pessoas com deficiência. Você tem tecnologia social voltada para ONGs. Além disso, você tem encomendas tecnológicas que não vão através de edital. O que são encomendas? Encomendas é quando você libera um recurso não reembolsável para uma instituição de ciência e tecnologia que tem um projeto ímpar. Só ela que pode fazer aquele projeto. Por exemplo, você tem um projeto de um determinado medicamento que é uma pesquisa que a Fiocruz pode ter, ou o Butantan, ou alguma instituição que seja capacitada fortemente numa determinada área. O Ministério também pode aprovar um projeto específico para essa instituição, se for entendido que ela é detentora de um conhecimento específico naquela área. Ações descentralizadas, que são basicamente ações voltadas para micro e pequenas empresas, de todos os setores. A gente desenvolveu 2 programas descentralizados, um é o Tecnova, o outro é o InovaCred. O que são? O Tecnova é subvenção econômica, o InovaCred é crédito, é empréstimo reembolsável. Só que é voltado para micro e pequena empresa, tá? E é feito através de parcerias em todos os estados do Brasil praticamente, tá? Então como é que funciona isso? Por exemplo, Tecnova. Tecnova, ao invés da FINEP fazer um edital voltado para subvenção para pequenas empresas no Brasil inteiro, ela descentraliza o recurso, canaliza o recurso para as fundações de amparo e pesquisa dos estados, e essas fundações de amparo e pesquisa dos estados é que vão lançar o edital. No caso do InovaCred é a mesma coisa, só que os parceiros não são as fundações de amparo e pesquisa, são os bancos de fomento regionais. Então o InovaCred é o crédito, tá? Só que ele é voltado para, nesse caso, para pequenas e médias empresas, para pequenas e médias. Então você tem vários bancos de fomento regionais que fecharam a parceria com a FINEP. Então, ao invés da pequena e média empresa vir aqui pegar o empréstimo reembolsável, ele também é descentralizado, tá? E como o reembolsável ele não tem edital, tá? A empresa vai lá e procura esses bancos e
se candidata a entrar numa linha de financiamento com esse recurso que é oferecido pela FINEP. Meu nome é André Calazan, eu sou assessor da presidência da FINEP e é super animador ver vocês, né, estudantes, jovens, tomando contato com esse tema, né, porque é um tema assim bastante... É relativamente novo, né? A gente falar no tema inovação é um tema que no Brasil a gente está falando aí de 15 anos para cá, uma coisa assim muito recente para gerar cultura. Eu, por exemplo, na minha graduação nunca tinha ouvido falar em inovação tecnológica, nem Schumpeter, que é um economista lá do passado, mas que foi retomado nos últimos 15 anos, que é considerado o pai da inovação, né? E na verdade a inovação atrelada ao empreendedorismo é super necessária para o desenvolvimento econômico e social de qualquer nação, né, de qualquer país. Eu acho super importante que uma universidade tenha estimule, né, os jovens a obter conhecimento nessa área e quem sabe amanhã até empreender o seu próprio negócio. E tentar buscar o diferencial no mercado, porque o que faz a inovação é exatamente isso, é você propiciar um diferencial para uma empresa, para uma instituição e, consequentemente, para um país poder ter uma concorrência assim, bastante competitiva, que a gente sabe que o mundo hoje não tolera mais ninguém a passeio, né? Ou seja, ou você entra de uma forma bastante incisiva, né, com conhecimento de mercado, com diferencial tecnológico, ou você está eliminado. Então eu acho assim, bastante animador que a universidade tenha essa visão.